Sejam todos muito bem-vindos a mais um Condomínio em Pauta. O assunto de hoje é animais em condomínios. Os nossos convidados são Lana Maschke, pedagoga, empresária e síndica. Seja muito bem-vinda. Obrigada. E Rodrigo Carpati, um dos maiores especialistas em direitos condominiais, meu irmão, como todos já sabem, mais uma vez no programa, seja muito bem-vindo. Rodrigo, vou começar com você. Parte legal, a lei cita alguma coisa sobre o assunto? Então, a lei não fala nada sobre animais em condomínios. O que a lei diz é que você pode manter qualquer bem ou qualquer objeto dentro do seu apartamento. E as pessoas não sabem que pela legislação brasileira, pelo Código Civil, um animal é um bem móvel semovente, ou seja, um bem dotado de locomoção própria. Então a manutenção de um animal dentro de uma propriedade é o exercício regular do direito de propriedade. Da mesma forma que eu não posso impedir uma pessoa de ter uma TV, eu não posso impedir uma pessoa de ter um animal dentro da propriedade. O que é impeditivo são as perturbações ao sossego, saúde e à segurança dos que ali coabitem. Então, eu não posso impedir aquele morador de ter uma TV 42 polegadas porque vai perturbar o sossego. Às vezes uma TV 22 polegadas traz muito mais barulho Sim. do que uma de Depende de 22. Como você usa. exerce esse direito de propriedade. Então, essa é a tônica que nós vamos conversar hoje. Lana, ele falou de parte jurídica, que não tem impedimento legal, mas a gente sabe que na prática, no dia a dia, e você aqui fora do ar, a gente já conversou um pouquinho, tem diversos casos. Antes de chegar nesses casos mais extremos que você citou, que a gente tem na questão do porquinho, do mini porco, na questão de animais voadores, eu queria que você abordasse um pouquinho sobre o tema na questão de cachorros, você como síndica, cachorros principalmente e gatos, né? Nessa convivência que existe entre pessoas que amam, que são como filhos, né, para esses, e como pessoas que têm até, às vezes, repúdio a esse tipo de animal. Por favor. Certo, é muito comum mesmo, né, e tem se tornado cada vez mais, né, então em condomínios mais antigos, né, você tem, falta um espaço para esses animais de estimação. Então existem regras normalmente na convenção, se não veio, como é uma coisa mais antiga, então as pessoas decidem em assembleia, tipo de animal que pode ter e tal, mas normalmente tem que seguir algumas que são básicas, né, pela convenção, que seria sobre a circulação. O animal não pode estar circulando, por exemplo, em garagem, em playground. Coleira. Tem que usar coleira, focinheira, no caso do cão, né? O elevador, se tiver alguém que se incomode, use o bom senso, então não entre, né, no elevador junto com essa pessoa que tem medo, ou criança e tal. Algumas coisas assim. Regras de convivência. Regras de convivência, que é o bom senso e, né, como você citou, os 3 S's, né? Que é segurança, saúde e o sossego. Então, você respeitando essas regras, ok, mas mesmo assim a gente sabe que tem problemas, né? Os próprios condôminos não têm ainda aquela cultura de cumprir determinadas regras, por exemplo, como colher os dejetos dos animais. Esse é um dos problemas maiores que a gente sente aí nos condomínios, que não tem espaços que hoje são comuns, né? Então, você tem um Space Dog, um Space Cat, né? Nos mais novos, você tem vários nomes, né? Pet Care, Pet Deixa eu puxar um gancho, você falou de convenção. Ela falou de convenção na questão de convivência, né? Então, regras de convivência que pode estar na convenção, no regulamento interno, ou aprovado em assembleia. Isso é legal, a gente pode colocar essas regras de convivência para esses animais, não tem nenhum tipo de problema. Então eu posso, por exemplo, é uma pergunta, tá? Eu posso, por exemplo, obrigar que os cachorros saiam de coleira, ou que os cachorros perigosos, sei lá, de determinada raça usem focinheira, o que eu posso, o que eu não posso? Pode. Foi muito bem colocado. Você pode regular aquela relação. Você não pode impedir a pessoa de ter um animal e nem impor situações vexatórias, como, por exemplo, obrigar que ela leve esse animal no colo, ou impor limitações ao direito de propriedade. Você só pode ter um animal médio, ter um animal pequeno. Esse é um conceito errôneo. O que tem que imperar é a perturbação.
Então, eu não posso ter um cachorro, um labrador, não, eu não posso ter um animal que perturbe. O chihuahua às vezes perturba muito mais que o labrador. E sim, o síndico pode regular essa relação. Então, ele pode exigir que as pessoas não transitem com esses animais soltos, que do elevador você dê preferência para quem esteja descendo sem um animal, se a pessoa não gosta, que ele não utilize áreas comuns, que ele não deixe o animal solto, e caso ele não recolha dejetos em área comum, caso ocorra, essa pessoa pode ser advertida, multada. Ele pode exigir, por exemplo, já fui indagado algumas vezes, que o condomínio obrigue ele a descer somente, por exemplo, pelo elevador de serviço ou somente pela garagem. Pode. Isso é regular o uso. Isso não tem qualquer tipo de constrangimento. Constrangimento é obrigar uma senhora a levar um cachorro pequeno no colo, que animais pequenos hoje, nós temos o Bulldog, que pesa 25 quilos, 30 quilos, é um animal pequeno. Então, esse seria um constrangimento. Você falou que não pode proibir, por exemplo, os animais de grande porte. Eu já vi algumas convenções que dizem isso. Não pode ter, não é dessa forma que está escrito, mas que não pode ter cachorro de grande porte. Isso é ilegal. Então, a maioria das decisões dos tribunais consideram de forma acertada a perturbação, o sossego, saúde e a segurança. Logicamente que nós temos decisões contrárias a isso, considerando o tamanho do animal. No meu ver, são errôneas. O que tem que ser considerado a maioria, então... A maioria entende que é o animal. Então, se eu tiver, por exemplo, um pastor alemão, que ele traz um risco, ele não precisa morder ninguém, mas se ele trouxer um risco, se for um animal que realmente ofereça um risco à segurança, ele não pode estar lá. Não é porque ele é grande nem pequeno, porque ele oferece um risco à segurança. Eu gosto de usar, por exemplo, o exemplo do risco à saúde. Se eu tiver um gato doente, eu posso oferecer risco à saúde dos outros animais e de pessoas. Se eu tiver 5 gatos dentro de um apartamento de 100 metros, não existe qualquer tipo de problemas quanto a isso. Então não existe limitação de número também? Então, algumas legislações municipais trazem, por exemplo, em São Paulo, acima de 10, isso vai de encontro com pessoas que são acumuladoras de animais, e não o dia a dia dentro de um condomínio. Deixa eu passar para você, para a sua convivência de síndica. Você mesmo falou na última resposta, antes de a gente chegar aqui, acho que o telespectador já está esperando os casos que você tem para nos contar. Mas antes de chegar neles, a questão da convivência, a questão de como conscientizar, como que você trabalha isso para prevenir, para não chegar no ponto de uma ação na justiça entre moradores. O mais normal é exigir eu não digo, mas a gente solicita sempre uma caderneta de vacinação dos animaizinhos. Trabalha muito na comunicação. Vou até te interromper, pode? Não, eu entendo que sim, que é razoável, sim. Desculpa a interrupção, acho que é importante. Imagina, tem inclusive condomínios novos que já estão cadastrando os pets e já pedindo uma periodicidade de apresentação da caderneta de vacinação. Em São Paulo a gente tem uma legislação municipal que tem a obrigatoriedade do RGA, do RG do animal. Você falou da exigência, da carteirinha, da carteirinha de vacinação. Isso, é a sugestão melhor que a gente tem para os condomínios, porque você tem uma convivência, quer queira, quer não, na circulação, né, que há 2, 3 vezes por dia, ou mesmo só à noite, né? Então, como trabalhar isso? Trabalhar com bastante comunicação. Não só é importante ter, né, no regulamento interno, mas você também deixar isso exposto também para os visitantes, pessoas de fora também que vêm. Porque aí você vai aculturando o próprio morador de como utilizar essa política de boa vizinhança. Quadro de aviso, elevador. Quadro de aviso, elevador. Em alguns condomínios, condomínio clube é um pouco mais comum, ou até os condomínios comerciais que hoje tem mais espaços para pets, né? Sim. Espaços friendly, né? Como space friendly, é como se chama, onde o animal convive com o ser humano, né? Não necessariamente só para o cão, só para o gato. E isso tem funcionado bem. E você coloca, por exemplo, algumas coisas assim, se a pessoa esqueceu de levar o saquinho para recolher dejeto, então você tem alguns, não só informação, mas também... Facilitadores. São facilitadores, o material para você usar. Você está saindo, tem o saquinho para você pegar e usar. Isso. Então, isso é uma coisa legal, você estimula as pessoas, e barato, incentiva, né? Não é caro, né?
e principalmente pela boa educação. As crianças já vão sendo educadas só com essa experiência de estar olhando, né, como é que cuida do animalzinho e tal. Legal, eu tenho uma pergunta para você, mas quero que você responda só no segundo bloco, que é sobre possibilidades de proibir alguns tipos de animais, tá? Animais que vão fugir de gato, de cachorro, que são os habituais. E depois eu queria que você contasse os seus casos que foram bem interessantes, principalmente do mini porco. Bom, antes disso, vamos ver um quadro que chama Síndico de Sucesso, olho na tela. Meu nome é Betina Soldatelli, sou síndica profissional, atuo na região oeste da Grande São Paulo. Eu resolvi me tornar síndica profissional após me tornar síndica moradora no condomínio onde eu moro. Gostei muito do trabalho e achei que era uma oportunidade interessante de empreender, algo que eu sempre quis. Hoje me profissionalizei e já estou na minha segunda gestão. Para mim foi muito importante me profissionalizar, pois assim eu pude estruturar a experiência e o conhecimento que eu vim adquirindo. A atualização em relação às leis e às normas da rotina do condomínio são extremamente importantes para um bom resultado. Participar de eventos, congressos e cursos é muito importante para ampliar a rede de relacionamento dentro desse mercado. Hoje eu atuo em 5 condomínios. Apesar da crise, este é um mercado que está aquecido e minha empresa está acompanhando este crescimento. Acredito que no futuro próximo ela possa se tornar uma referência no mercado. Eu acredito que a profissão tem um futuro próspero. Condomínios são como grandes empresas e devem ser geridos de maneira profissional, sempre visando a constante valorização do patrimônio. Ser síndico é muito gratificante, pois podemos ver o resultado do nosso trabalho ao tornar o dia a dia dos condôminos cada vez melhor. Para ser um bom síndico, é necessário ser comprometido com o bem-estar das outras pessoas, assim como o seu patrimônio. É necessário ser transparente e ter uma boa comunicação, tanto com fornecedores, funcionários e condôminos. Bom, estamos de volta. As perguntas eu já deixei no ar. Vocês vão responder no segundo bloco. E você que está em casa, sexta-feira, o segundo bloco, com essas e muito mais informações relevantes sobre a convivência dos animais e a permissão dentro de condomínios. Até lá!